Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula com o professor Eduardo. Na videoaula de hoje eu quero falar com vocês sobre as funções oxigenadas, mais precisamente sobre o ácido carboxílico. Então vamos lá, vamos ver isso, como que é, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte: identificar a função ácido carboxílico. Para isso, vocês têm que enxergar uma molécula qualquer que lhe é oferecida para avaliar, enxergar C dupla O simples OH. Isso é o ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico também tem outro nome. Esse grupo que representa o ácido carboxílico recebe o nome de grupo carboxila. E vem escrito assim, ou pode ser que apareça dessa forma aqui, ó. Ou ainda dessa forma. Mas vocês têm que saber identificar isso. Outra coisa muito importante é o seguinte, aqui está uma molécula, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a molécula do ácido cítrico, tá? Então tá aqui, ó, isso aqui é o ácido carboxílico, isso aqui também é o ácido carboxílico, isso aqui também é ácido carboxílico. E isso aqui não é ácido carboxílico porque o grupo OH está ligado a um carbono saturado. Se o grupo OH está ligado a um carbono saturado, isso aqui recebe o nome de álcool. Então aqui, ó, é uma substância que tem a função ácido carboxílico, mas também tem a função álcool. Bem assim é isso aqui, ó, ácido carboxílico e a função álcool. Agora, e como que é a nomenclatura dos ácidos carboxílicos? É assim, ó. Você pega, sempre é assim. Você pega a palavra ácido, precedido de número de carbonos, tá aqui, ó, MET. Se tem ligações simples, somente ligações simples entre carbonos, e por ser um ácido carboxílico, termina assim, ó, óico. Então esse aqui é o ácido metanoico. Isso aqui tem 2 carbonos, então o ácido etanóico. Isso aqui tem 3 carbonos, então o ácido propanóico. Então isso também é facinho de fazer. Só que tem uma coisa, no caso dos ácidos carboxílicos, a nomenclatura oficial é pouco usual. É mais utilizada a nomenclatura tradicional, a nomenclatura de origem do ácido carboxílico, da descoberta do ácido carboxílico, a nomenclatura comercial, digamos assim. Muito bem, esse aqui, por exemplo, o ácido metanóico, é mais conhecido como ácido fórmico, porque lá na origem dele, ele era extraído de formigas. Esse aqui, ó, é o ácido acético, o ácido do vinagre. Esse aqui, ó, é o ácido propiônico, tá bom? Muito bem, e esse aqui, ó, como que seria o nome desse ácido carboxílico aqui, que tem um átomo diferente aqui, né, uma substituição nesse carbono aqui que está logo ligado ao grupo carboxila. Muito bem, isso aqui tem uma nomenclatura diferente. Como que é? Essa aqui é a função álcool, então vai ter a nomenclatura de álcool? Não, não, de maneira alguma. Vai ser assim, ó. A gente vai pegar e numerar a cadeia principal, né, que sempre vai começar a cadeia no ácido carboxílico, e aí em seguida você conta aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, e aí você coloca o nome, assim, ó, ácido 2-hidroxipropanoico. Mas também tem uma outra nomenclatura, menos que não é a IUPAC, é menos comum, mas está aí, ó, isso aqui é utilizando as letras gregas, alfa e beta. Só que é assim, ó, quando a gente vai numerar a cadeia pela nomenclatura IUPAC, você chama esse aqui o carbono da carboxila de carbono 1, depois carbono 2, depois carbono 3. Já nesse caso da nomenclatura alternativa, com essas letras gregas, não é o carbono do grupo carboxila que recebe a primeira letra, é o carbono vizinho ao carbono que está com o grupo carboxila, né? O carbono da C dupla O. Então esse aqui, ó, é o carbono alfa, esse aqui é o carbono beta. E não esse aqui é o carbono alfa. E como que fica esse nome? Fica assim, ácido alfa-hidroxipropanoico. Esse aqui é conhecido como ácido lático. O nome mais comum de se ouvir é ácido lático. A gente quase não ouve falar ácido alfa-hidroxipropanoico. A gente ouve falar no ácido lático, lá da bioquímica. Muito bem, e esse aqui, ó, tá vendo aqui? Também, nomenclatura oficial, ficaria carbono 1, 2, 3, 4, 4-hidroxibutanoico. E a nomenclatura não tão comum,
Quer dizer, a nomenclatura usual, qual seria? Esse aqui, ó. A gente pega e numera assim, né? Agora com o alfabeto grego. Carbono alfa, carbono beta, carbono gama. Veja que não é o carbono do grupo carboxilo que é o carbono alfa, não. É o outro. Então aí está. E como é que fica o nome desse ácido? Ácido gama-hidroxibutanoico. Agora, esse ácido aí, esse gama-hidroxibutanoico, é mais conhecido como Boa Noite, Cinderela. Aquela droga que o pessoal usa aí para saltar e fazer coisa arada, né? Então é isso que eu queria que vocês soubessem. Agora, e os ácidos que têm dupla ligação? Aqui está, né? Você de novo vai numerar a cadeia, né? Carbono 1, carbono 2, a dupla está no carbono 2. Então fica assim, ó. São 4 carbonos do total, ácido, but2-enoico. Esse en é por causa dessa dupla ligação. E esse 2 está localizando o carbono que está a dupla ligação. Mas também pode ser assim, ó, ácido 2-butenoico. Tranquilo. Agora, tem uma nomenclatura, quer dizer, uma representação de ácidos carboxílicos muito interessante para os ácidos graxos. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um ácido graxo, tá? Olha como é que é a representação, a simbologia desse ácido graxo aqui, ó. Aqui está ele, ó. Olha para essa simbologia, que interessante. Está escrito lá, C18, 2,3, entre parênteses 6, 9, 12, ômega 6. Qual o significado disso? Então eu vou mostrar agora para vocês. Dê uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Ó? De novo, aqui está o mesmo ácido carboxílico e C18, 3, 6, 9, 12, entre parênteses, ômega 6. Qual o significado de cada uma dessas coisas? Então vamos lá. Essa primeira coisa, C18 aqui, é o número total de carbonos na cadeia. Se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, serão 18 carbonos nessa cadeia aqui. Muito bem. E o que significa esse número 3? É o número de duplas ligações na cadeia. Tá vendo aqui, ó? Tem 1, 2, 3 duplas. Número de insaturações. E esse 6, 9, 12? Se a gente contar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6. É a posição da dupla a partir do grupo carboxila. Então é isso, ó, tá aqui, ó, a localização da insaturação na cadeia, 6, 9, 12. E esse ômega 6, o que seria isso? Esse ômega é a localização da primeira dupla a partir do carbono terminal. Esse carbono terminal é chamado de carbono ômega. Por quê? Porque é o último. A letra ômega é a última letra do alfabeto grego. É como se a gente estivesse fazendo assim, ó, alfa, beta, gama, delta, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente pega o último carbono, independentemente do tamanho dessa cadeia, a gente chama o último carbono de carbono ômega. Ômega 6, então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a nomenclatura. Quer ver? Eu vou mostrar mais aqui para vocês. Só um minutinho, aqui está. Olha esse aqui, ó, esse caso aqui. Não tem nenhuma dupla ligação nessa cadeia, tá? Se não tem nenhuma dupla ligação, deixa eu voltar aqui. Se não tem nenhuma dupla ligação aqui, então não tem nenhuma dupla. Então aqui vai 2.0. 2.0. E aqui, ó, se a gente contar todos esses carbonos, dão 18 carbonos. Aí está, então. Essa é a representação dessa cadeia, desse ácido graxo. Olha mais ácidos graxos aqui, ó. Esse aqui é o ácido linolênico. Olha como que é a representação do ácido linolênico. C18, 3, 9, 12, 15, ômega 3. Por que isso, né? Vamos ver, ó. C18 tem 18 átomos de carbono aqui. 3 tem 3 duplas ligações, 3 insaturações. A primeira no carbono 9, aqui está. Depois no carbono 12, aqui está. Depois no carbono 15, aqui está. E é um ômega 3, carbono 1, carbono 2, carbono 3, ali está. Compreenderam? Então é isso que significa. Olha a outra representação disso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? C18,1, opa, só tem uma dupla ligação. No carbono 9, contando a partir aqui, ó. Sempre que tiver entre parênteses, é contando a partir da carboxila. Então, ó, carbono 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ômega 9. Aqui coincidiu, né? Porque são 18 átomos, então coincidiu, né? Ômega 9. Se você contar a partir daqui, ó, 1, 2, 3, vai chegar aqui no 9. Tá bem? Olha, mais um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o C18,2, né? No carbono 9 e no carbono 12. São 18 carbonos no total na cadeia, 2 insaturações, sendo a primeira no carbono 9 e a segunda no carbono 12. E é um ômega 6. Se você contar daqui para lá, vai cair lá no carbono 6, a primeira dupla. E é assim que faz. Agora, tem uma novidade aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Aí está a novidade. Perceba vocês, né, que aqui, ó, em essa dupla ligação, essa para onde a cadeia cresce aqui e aqui, está em posição cis. Aqui também está em posição cis. Aqui também está em posição cis. Todos esses aqui, ó, estão em posição cis. E esse aqui está em posição trans. E quando está em posição trans, né, como é esse exemplo aqui, ó, a gente tem que mostrar que está em posição trans. Se não mostrar, igual estão aqui, aqui e aqui, é porque está tudo em posição cis. Mas se estiver em posição trans, eu tenho que mostrar. Por isso que aqui está C18,2, tem 2 insaturações em posição trans, essas insaturações no carbono 9 e também no carbono 12. E é um ômega 6. Esse é o significado desse trans aqui, ó, que essa aqui está em posição trans e aqui também em posição trans. Então, isso era algo que eu queria que vocês soubessem. Tem outra coisa que é muito importante no caso dos ácidos carboxílicos, aqui para o ensino superior, que é o seguinte, é saber das propriedades físicas do ácido carboxílico. Muito bem, aqui eu coloquei o nome usual de todos eles, não coloquei nomenclatura oficial, tá bem? Porque é mais comum assim. Tá aqui, ó, ácido fórmico, ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico, valérico, capróico, cáprico. Olha só, uma coisa muito interessante para vocês, como curiosidade, tá ok? Os ácidos carboxílicos são, na sua grande maioria, muito fedorentos. Aqueles que a gente consegue cheirar. Porque tem aqueles que não têm cheiro, por quê? Porque eles são ácidos carboxílicos de alta massa molar, e o que acontece? Eles não são voláteis. Se não são voláteis, as moléculas não chegam até o nosso nariz para a gente poder sentir o cheiro. Mas aqueles que são voláteis são extremamente fedorentos. É claro que tem o ácido acético que, para algumas pessoas, é muito fedorento, para outras não, né? Eu, por exemplo, acho legal o cheiro de ácido acético, mas a minha esposa detesta ácido acético. O que é o ácido acético? É o ácido do vinagre, tá bom? Já esse aqui, o butírico, ó, é cheiro de manteiga podre, manteiga rancificada. Esse capróico aqui, ó, o caprílico e o cáprico, tem cheiro de cabrito. Cabrito fede demais. Então, os ácidos carboxílicos, a sua maioria ali, eles são meio fedorentos, tá? Muito bem, mas o que eu quero que vocês vejam aqui? Olha para isso aqui, ó, tá vendo? Temperatura de ebulição. À medida que a cadeia vai crescendo, ó, de 1 carbono para 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí aqui 8, 10, 12, 14, 16 átomos total de átomos na cadeia, tá? E vai aumentando a temperatura de ebulição, chegando a esse ponto aqui onde não dá mais para medir a temperatura de ebulição porque ele degrada. Então, a temperatura de ebulição é elevada, tá bom? Muito bem, então é isso, quanto maior a cadeia, maior a temperatura de ebulição? Isso, sim. Agora, esses aqui também, ó, tudo tem alta temperatura de ebulição, tá? Já esses aqui, ó, que são os ácidos dicarboxílicos, tá vendo, ó? Tem aqui, ó, a função carboxila, aqui também a função carboxila. Eles também têm alta temperatura de ebulição, tá bom? Então era isso que eu queria que vocês soubessem. Já vou mostrar para vocês por que dessa alta temperatura de ebulição. Outra coisa que aparece aqui, ó, o pKa. Professor, o que é pKa? pKa é uma medida indireta da acidez. O que eu quero que vocês saibam? Quero que vocês saibam o seguinte, que quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Entre esses que aqui estão mostrados, os pKas, o que tem maior acidez é o ácido fórmico, porque ele tem um menor pKa. Tá ok. Então isso que eu também quero que vocês saibam.
Sobre as propriedades físicas dos ácidos carboxílicos, eu preciso falar do porquê dessas propriedades físicas do ácido carboxílico. Em termos de quê? Em termos de comparação com outras substâncias orgânicas. Por exemplo, olha para cá. Esse aqui é o 2-metil-1-buteno. Esse aqui é o 2-butanona. Esse aqui é o 2-butanol. E esse aqui é o ácido propanóico. Percebam vocês que todos eles têm aproximadamente a mesma estrutura e também massas molares muito próximas. A questão é, por que esse aqui tem alta temperatura de ebulição quando comparado com os demais? Veja, quando a gente compara com isso aqui, que é um hidrocarboneto, a temperatura de ebulição disso aqui é 31, enquanto que isso aqui é 141 graus Celsius. Por que isso tem uma temperatura de ebulição tão mais alta? Lembrando a todos vocês, o que é temperatura de ebulição? É uma medida indireta das forças intermoleculares, ou seja, as forças com que duas moléculas se atraem. Por que essas moléculas aqui se atraem tão fortemente em relação a essas aqui? Por causa desse grupo OH. O grupo OH faz o quê? Faz ligação de hidrogênio. E é essa a justificativa, professor? É. Mas tem mais uma justificativa que já eu vou falar para vocês. Então, todas as moléculas que tem grupo OH e que pode fazer ligação de hidrogênio sempre terão temperaturas de ebulição superiores àquelas que não podem fazer ligação de hidrogênio. Já nesse caso aqui, ó, entre esse hidrocarboneto e essa acetona, por que a acetona é tão mais alta do que esse aqui? Porque a acetona aqui, ó, em torno dessa ligação aqui, que é um C-O, existe uma diferença de polaridade. Então, a butanona, embora pouco polar, ainda é muito mais polar do que esse hidrocarboneto. E por isso que isso aqui tem temperaturas de ebulição maior. E é a mesma justificativa para esse aqui ter maior temperatura de ebulição do que esse, por causa dessa polaridade. Mas tem mais um fator, que é o fator da formação de dímeros. Mas já vou mostrar para vocês como que se dá a formação desses dímeros. Mas antes, vamos dar mais uma olhadinha nessa tabela aqui. Só para confirmar aquilo que eu estava falando para vocês. E muito bem, o que eu quero que vocês olhem aqui? Eu quero que vocês olhem o seguinte. Espera aí que eu vou mudar aqui para a gente poder olhar aquilo que o professor está pedindo para vocês olharem, tá? Eu vou só mudar a cor do marca-texto aqui. Vou colocar verde. Então eu quero que vocês olhem para a temperatura de ebulição, não para a temperatura de fusão. Muito bem, olha o gás metano, clorometano, álcool, metanol. Isso aqui é um aldeído chamado formaldeído e o ácido acético. Percebam vocês que o ácido acético tem temperatura de ebulição muito maior do que os demais aqui. Tá vendo aqui? Olha, isso aqui, a temperatura de ebulição do gás metano, menos 161. Enquanto que esse aqui, ó, 106. Olha o que um grupo OH não pode fazer. Olha para isso aqui, ó. Olha a atuação do grupo OH. Mas agora vamos explicar por que isso aqui tem grupo OH, isso aqui também tem grupo OH, por que esse aqui tem temperatura de ebulição tão menor do que o ácido fórmico. Onde que está a explicação para isso? Nisso aqui, ó, já vamos lá mostrar para vocês. Isso aqui, ó, ele faz duas ligações de hidrogênio bastante estável entre duas moléculas do ácido carboxílico. Essas interações fortes faz com que apareça um dímero. O que é um dímero? É uma molécula que se emenda fortemente a outra molécula. A gente chama isso de dímeros. Se fossem 3 moléculas, a gente chamaria de trímeros. Se fossem 4, a gente chamaria de tetrâmeros. Se fossem muitas moléculas, a gente chamaria de polímeros. Tá bem? Então é isso que acontece. E é essa a justificativa para essa temperatura de ebulição ser tão diferente
em relação aos demais compostos. Veja que aqui é observada a mesma coisa, ó. No caso do ácido butanoico, etanóico, propanóico, todos eles têm essas diferenças aqui, ó. Ó, esse caso aqui, ó, etano, cloroetano, etanol, isso aqui já é o acetaldeído, e olha aqui, ó, a temperatura de ebulição do ácido acético, 118, sempre maior, por causa disso aqui que a gente discutiu agora, tá bem? A mesma coisa acontece aqui com o ácido propanóico, sempre muito maior. Então tá. O que mais eu preciso mostrar para vocês dos ácidos carboxílicos? Eu preciso mostrar para vocês o seguinte: o caráter ácido e o caráter básico dos ácidos carboxílicos. E justificar do porquê que os ácidos carboxílicos são tão ácidos em relação às demais substâncias orgânicas que têm grupo OH. Então, primeiro eu quero que vocês saibam o seguinte: isso aqui, ó, é o grupo carboxila. Esse par de elétron aqui no oxigênio, esse par de elétron no oxigênio, bem como esse e esse aqui, ó, vou até anotar aqui, ó, ele não está arriscando. Esse par de elétron, esse par de elétron, esse par de elétron aqui e esse par de elétron aqui, confere ao ácido carboxílico um caráter básico. Uma base de Lewis, por exemplo, ou até mesmo base de Bronsted-Lowry, porque você pode colocar o hidrogênio aqui. Muito bem. E é esse hidrogênio aqui que confere o caráter ácido ao ácido carboxílico. Muito bem. Agora, a pergunta que sempre meus alunos me fazem é o seguinte: por que o ácido carboxílico é ácido carboxílico? Porque ele tem grupo OH. E o etanol, por exemplo, não tem a acidez do ácido carboxílico. Como explicar isso? Então, vamos aqui que a gente vai explicar. Para isso, eu vou fazer a ionização do etanol em água e vou fazer também a ionização do ácido acético em água. Aqui está, ó, a água ataca o hidrogênio do etanol e, nesse caso, o etanol, como está cedendo esse hidrogênio, está se comportando como ácido. E o que é isso aqui, pKa igual a 16? A medida dessa acidez. Quando a gente coloca pKa igual a 10, igual a 16, a gente está querendo dizer que ele é um ácido muito fraco, mas extremamente fraco. A fraqueza dele é de 10 a menos 16. Tá? pKa igual a 16, a constante de acidez dele é 10 a menos 16. Já no caso do ácido acético, a mesma reação, ó, aqui está a água, aqui também está a água, aqui está o hidrogênio, aqui também está o hidrogênio, tudo aqui, ó, tudo que tem lá tem cá. E isso aqui tem um pKa de 4,7. Por que essa diferença tão grande? Mas é grande mesmo, quer ver uma coisa? Para a gente saber quantas vezes isso é mais ácido do que isso, a gente faz assim, ó. A gente pega e faz assim, ó, 10 elevado ao número maior menos o número menor. Dá 10 elevado a 11,3. Essa é a quantidade de vezes que o ácido acético é mais ácido do que o etanol, mas muito mais ácido. Mas como explicar isso? Existem duas explicações. Vamos lá. Primeiro delas, efeito indutivo do ácido carboxílico. O que é efeito indutivo, professor? É o seguinte, peraí, antes de falar sobre isso. Para que isso exista, né, isso que está aqui, ó, essa carga negativa e essa carga negativa, tenha motivo para existir, digamos assim, esse motivo entre aspas, alguém tem que estabilizar essa carga negativa. Por quê? Porque isso, a tendência dele é existir nessa forma que aqui está. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. É existir na forma como aqui está. Tá? Bem assim aqui em cima. A tendência dele é existir nessa forma como está. Muito bem. Mas se ele reagir com a água e se transformar nisso, tem que ser estabilizado isso aqui. Tá? Tem que ser estabilizado. Como que faz para estabilizar isso? Muito bem, para estabilizar isso, existem dois efeitos. O primeiro deles é esse efeito indutivo que a gente fala. O que é o efeito indutivo?
é fazer o seguinte, esse carbono aqui do meio, esse carbono da carboxila, ele atrai esses elétrons para cima dele, tá? O carbono vai atrair esses elétrons para cima dele e estabilizar essas cargas. E por que esse carbono estabiliza essa carga? Por que esse carbono atrai esse elétron? E qual o nome oficial dessa atração? Não se chama atração, né? Não se chama. Chama-se efeito indutivo. Esse efeito de atrair essas nuvens eletrônicas é chamado efeito indutivo. E por que esse aqui dá efeito indutivo e esse aqui não dá? Por dois motivos. Primeiro, porque esse carbono é sp2, então ele está ligado também a um oxigênio sp2, então ele pode entrar em ressonância com esse oxigênio sp2. Mas por ele ser sp2, ele é muito mais eletronegativo do que um carbono como esse. E esse carbono não é um carbono sp2 e não pode entrar em ressonância com ninguém. Então o efeito indutivo dele é desprezível. Por isso que a gente diz que o carbono polarizado positivamente atrai elétrons do oxigênio com carga negativa. Quem é que está deixando esse carbono com bastante carga positiva? Esse oxigênio aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito delta menos. E aqui tá escrito delta mais. Qual a diferença de delta menos para menos? Delta menos quer dizer densidade de carga negativa. Isso aqui não, quer dizer que isso aqui é um ânion. Tá? Quer dizer também que isso aqui é muito mais eletronegativo? Não é muito mais não. Só é mais eletronegativo do que o carbono aqui. Então ele desloca essa nuvem para lá e essa nuvem é deslocada para cá. Isso não acontece aqui porque esse CH2 aqui, esse carbono não está ligado a nada que seja muito eletronegativo. Então a gente diz assim, o grupo CH2 tem efeito desprezível sobre a densidade eletrônica no oxigênio com carga negativa. É isso que a gente fala. Mas tem outro efeito. Como é que é chamado esse outro efeito? Efeito de ressonância. Como assim? Deixa eu explicar para vocês como que é esse efeito de ressonância. Para isso, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Tá vendo esse par de elétrons, ou esse, ele se desloca para cá, compondo aqui uma nova ligação π. E essa ligação π se desloca para esse oxigênio, formando isso aqui com a carga negativa. Veja que, ora essa carga negativa estava aqui, agora está lá em cima. E essas duas formas, tá vendo essa seta que vai e que volta aqui, uma seta só? Isso aqui não quer dizer equilíbrio. Isso aqui quer dizer formas de ressonância. Então tem duas formas de ressonância? Tem. Elas são equivalentes? São, porque isso aqui é igual a isso. Só mudou, tá de cabeça para baixo, digamos assim. Então, isso aqui pode ser escrito dessa maneira. E essa distribuição de carga negativa é bem homogênea. Quer ver? Ó, tem aqui um efeito dessa distribuição de carga negativa que a gente pode ver. Olha no etóxido como é que é. O etóxido é aquele oxigênio com sinal negativo aqui, derivado lá do etanol. Chama-se etóxido. Olha a quantidade de carga negativa aqui pela intensidade desse vermelho. Já aqui, ó, ela está bem distribuída. Então é isso que a gente fala, que teve uma distribuição da carga negativa, tá bem? Agora, tem outro efeito que eu queria mostrar para vocês, que é muito interessante também, muito importante, sobre as propriedades físicas dos ácidos carboxílicos. Olhe para cá, de novo vou falar sobre pKa. Do que eu quero falar agora? Eu quero falar, bom, que quanto maior, veja aqui, só tem um carbono, aqui tem dois, 1, 2. Quanto maior for a cadeia do ácido, menos ácido ele vai ficando. Quanto menor, mais ácido vai ficando. Veja só, o pKa disso aqui é 3,55. Já desse aqui, que é o etanol, 4,76. Se você fizer isso menos isso, vai dar 10 elevado a aproximadamente 1. Isso significa que o ácido acético é 10 vezes menos ácido do que o ácido fórmico. Ou, se preferir, o ácido fórmico é 10 vezes mais ácido do que o ácido acético. É isso que está escrito aqui. Agora, dê uma olhada nisso aqui, ó. Tem um cloro aqui, 2 cloros, 3 cloros. Isso aqui é o ácido acético, isso aqui é o ácido cloroacético, isso aqui é o ácido dicloroacético, isso aqui é o ácido tricloroacético. Percebam vocês que a cada cloro que é introduzido aqui no ácido acético vai aumentando a acidez. Tá vendo aqui, ó? 4,76.
Quanto menor for esse número, mais forte é o ácido. Então, o ácido tricloroacético é muito mais ácido do que o ácido acético. Esse efeito eu já vou explicar para vocês, é um efeito indutivo. E se for mais eletronegativo do que o cloro, o aumento é ainda maior, ó. Tricloroacético para o trifluoroacético, porque o flúor, veja bem, o flúor é mais eletronegativo do que o cloro, tá? Olha só, torna o ácido mais forte ainda. Tem outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o ácido butanóico, tá? É um pKa, igual vocês estão vendo aqui. Isso aqui, ó, é o ácido alfa-cloro butanóico. Esse aqui, ó, tá no terceiro carbono, ó. Então, esse aqui é o carbono alfa, esse aqui é o carbono beta. Beta-cloro butanóico. Isso aqui, gama-cloro butanóico. Perceba vocês que quando vai distanciando da carbonila, vai diminuindo a influência desse elemento mais eletronegativo na acidez do ácido em questão. Vamos ver isso aqui no próximo slide. Depois eu volto aqui para falar sobre o ácido benzoico, os diácidos e aí por diante. Mas vamos lá para o próximo slide. Primeiro explicando o efeito do cloro no ácido acético. O que ele faz? Esse cloro é mais eletronegativo do que esse carbono? É. Então ele deixa esse carbono que aqui está, ó, esse carbono, com alta densidade de carga positiva. Aí esse carbono, pega esse carbono e deixa esse carbono ainda mais positivo do que quando ele estava ligado só ao oxigênio. Por isso que ele vai estabilizar mais essa carga negativa aqui e vai aumentar a acidez dos ácidos. Se tiver só um, o efeito é um determinado valor. Se tiver dois, esse efeito vai ser ainda maior. Se tiver três, ainda maior ainda. E se tiver um grupo mais eletronegativo, o efeito é ainda maior. Agora, vamos a esse caso aqui, que é o caso do ácido butanóico, né? Com cloro no carbono alfa, cloro no carbono beta, cloro no carbono gama. Veja que quando está próximo, o efeito é bastante considerável. Baixou o pKa para 2,8. Aí quando ele foi se distanciando desse carbono, sabe o que significa isso? Que ele vai exercer pouco efeito sobre esse carbono, pouco efeito de torná-lo mais positivo. Então aí o que acontece? Vai diminuindo o efeito, então vai diminuindo a acidez. Veja, de 2,8 foi para 4,1 e depois para 4,5. Tá bem? Mas eu falei que nós iríamos voltar novamente naquele quadro lá. Então vamos voltar naquele quadro. Aqui está o quadro, né? Ops, aqui está. E o ácido benzoico? Bom, o ácido benzoico, deixa eu achar aqui. Eu tenho um sal de ácido benzoico aqui para mostrar para vocês. Aqui está, ó. Depois eu vou voltar a esse slide. Se eu tivesse um hidrogênio aqui, isso aqui seria o ácido benzoico. Só para mostrar para vocês, para não ficar assim, sem muito a ver a coisa, tá? Então esse aqui é o ácido 4-metilbenzoico. Isso aqui é o ácido benzoico. Isso aqui é o ácido 4-cloro-benzoico. Muito bem, o que é isso aqui? O que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente coloca átomo, ou grupo de átomo, que doa elétron para o anel benzênico, ele diminui a acidez. Veja, só o ácido benzoico aqui, ó, só o ácido benzoico. A acidez é 4,2. Se você colocar um elemento muito eletronegativo, como é o caso do cloro, o que acontece? Aumenta a acidez. Agora, se você fizer o contrário, se der um doador de elétron para o anel, aí ele diminui a acidez. Então, com o elemento eletronegativo aumenta a acidez, com doador de elétron diminui a acidez. Veja, 4,36 é menos ácido do que o 4,20 e 3,98 é mais ácido do que 4,20. Agora, os diácidos, né? Os diácidos. Veja que aqui tem um grupo carboxila, outro grupo carboxila. Isso aqui é o ácido oxálico, ácido dicarboxílico. O primeiro hidrogênio tem um pKa. O segundo hidrogênio, que está aqui, ó, tem outro pKa.
Então, o primeiro hidrogênio sempre é mais ácido do que o segundo. Pode olhar aqui, ó. O primeiro hidrogênio, o segundo hidrogênio. O primeiro hidrogênio, o segundo hidrogênio. Agora, e o primeiro hidrogênio aqui e o segundo hidrogênio aqui? Percebam vocês que essa diferença entre o primeiro e o segundo hidrogênio, ela vai diminuindo na medida que o ácido carboxílico vai aumentando a cadeia, tá bom? E isso aqui, o que é, professor? Isso aqui é para a gente comparar essa força desses ácidos orgânicos com os ácidos minerais. Por exemplo, o ácido fosfórico. Ele tem o primeiro pKa 2,15. O ácido, assim, tá aqui na faixa dos ácidos carboxílicos, que tem substituições para aumentar a acidez. Agora, ninguém dos ácidos carboxílicos tem a acidez do ácido nítrico, que tá aqui, desculpa, eu coloquei ali uma cor do pente, que pegou e apagou, né? Então tá aqui, ó, o ácido nítrico é um ácido forte. O ácido sulfúrico é outro ácido forte, olha o pKa dele, -3. O ácido clorídrico, melhor dizendo, tem -8. Tá vendo? São ácidos minerais, são mais fortes do que os ácidos orgânicos. Isso aqui é o pKa do metanol, na faixa de 15, muito fraco. Tá? Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês sobre os ácidos carboxílicos são as reações de saponificação dos ácidos carboxílicos. Como assim a reação de saponificação? São as reações de formação de sais de ácidos carboxílicos. Vamos falar assim, daqui a pouco vocês vão entender por que eu falei saponificação. Então tá aqui, ó. Deixa eu só mudar isso aqui, colocar o apontador laser, né? Tá aqui a parte ácida do ácido carboxílico, reagindo com a base forte, o íon hidróxido, poderia ser hidróxido de sódio, por exemplo. E essa reação acontece rapidamente, tá? Aqui está o Ka e não pKa dessa reação, tá? É Ka mesmo, a constante de equilíbrio. 10 a 11 significa que esse equilíbrio está muito voltado para esse lado, tá? Muito bem. Então forma esse sal, que é um íon carboxilato e água. Alguns exemplos. É isso aqui, ó, acetato de lítio, benzoato de sódio. Isso aqui foi fruto dessa reação aqui. Isso aqui foi fruto dessa reação aqui também. E aí formam esses sais de ácido carboxílico. Bom, o que eu quero? O que eu preciso que vocês, meus alunos da engenharia de alimentos, saibam? Eu quero que vocês saibam algo sobre isso que eu estou mostrando agora. O que é isso? Isso aqui é um ácido graxo que foi reagido com uma base forte e formou esse sal aqui, tá? E essa molécula aqui é uma molécula grande, né? Tem aqui, ó, acho que 18 átomos de carbono, né? E aqui tem uma parte aqui que é uma parte que tem carga. Então, essa parte aqui tem avidez por água. A gente chama essa parte de parte hidrofílica, aquilo que gosta de água. E essa aqui, ó, é a parte hidrofóbica. E essas moléculas que têm essa característica são chamadas de moléculas tensoativas. Ou, se preferir, a gente pode chamar aqui, ó, para ficar bem claro, isso aqui são sabões, né? Olha só como é que é a estrutura mais ou menos disso, né? Toda essa parte aqui, ó, que eu estou passando aqui o apontador laser, toda essa parte aqui é a parte hidrofóbica, não gosta de água. Essa aqui é a parte hidrofílica. Isso aqui tem avidez por água. Eu coloquei, e isso aqui é utilizado como sabões e detergentes. São os tensoativos. Eu coloquei aqui uma animaçãozinha aqui para a gente olhar. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Como que é a ação de um tensoativo, de um sabão, para promover a limpeza? Então aqui, ó, tem uma gotícula lá de gordura. E aqui está o tensoativo, o sabão, tá? Essa parte aqui, ó, é a parte que tem avidez por água. E essa parte aqui em preto gosta de gordura. Então, olha só, no processo de limpeza, a primeira coisa que acontece é a penetração dessa parte aqui hidrofóbica na gordura, que a gente chama de parte da penetração, fase de penetração. E ele penetra na gordura assim, tá? Tá vendo aqui, ó? Vai penetrando na gordura. Aí tem uma segunda fase, que é a fase da formação dos glóbulos. Que glóbulos são esses? Dá uma olhada. Então, penetra,
penetra aqui por baixo também e forma esses glóbulos. Esses glóbulos também são chamados de micelas. E essas micelas, olha só que interessante isso aqui, né? Essa parte aqui tem avidez por água. Então aqui, ó, fica tudo com água aqui, né? Mas essa parte interna aqui fica protegida da água. Aí você joga água aqui, a água carrega todo esse material sujo, promovendo a limpeza através dessas micelas. É assim que se faz. Então é o seguinte, pessoal. Essa é a parte de ácido carboxílico que eu preciso que vocês saibam, né? Vocês do curso de Engenharia de Alimentos. Se vocês conseguirem entender, ótimo. Se não conseguirem entender, deixa seus comentários aí ou entre em contato com o professor através lá do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? E até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.